Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a aliança, o pacto de amor que Deus fez com Abraão, as promessas dele, promessas estas que nos alcançam até os dias de hoje. Está no ar o seu Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E essa temporada está muito especial porque a gente está tendo o privilégio de estudar o livro de Gênesis. E todos nós que estamos aqui somos empolgados com a Palavra de Deus. E olha, o livro de Gênesis é o início de tudo. É um livro maravilhoso, com histórias fascinantes, que revelam o princípio de tudo e os princípios que norteiam ou devem nortear a nossa vida. E os amigos que nós temos aqui, como eu disse, são apaixonados por esse livro e eu tenho certeza que você também tem sido beneficiado com as pérolas do conhecimento de Deus que eles têm trazido para nós e eu passo a apresentá-lo a vocês mais uma vez. Está aqui à minha esquerda o pastor Marcos Santiago. Que alegria ter você de volta aqui, meu amigo. Muito bom, pastor. A cada semana só alegria. E hoje o meu abraço vai para minha irmã, que vai nos assistir lá de Angola, na África. Meu cunhado, Paulo, meu sobrinho, Ibrahim. E também mando meu abraço para o meu irmão, que vai nos assistir a partir da cidade de Unai, em Minas Gerais. Meu irmão trabalha ali, é diretor de uma universidade federal, faz um trabalho fantástico como engenheiro agrícola, mas também faz um trabalho fantástico como representante de Deus para aquela região toda. Que legal, que família abençoada. Pastor Lucas Iglesias, que bom receber você mais uma vez. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, pastor. Muito bom estar aqui com vocês para a gente estudar a Bíblia. Ok. Pastor Milton Andrade, bom ter você de volta, meu irmão. Prazer estar com vocês também. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus pais. O pai é pastor, né, já está aposentado, Manuel, e a minha mãe, Eulália, que sempre acompanham este programa, são seus fãs. Um abraço para eles. Deus abençoe este momento de estudo que teremos. Muito legal. Vou pedir a pessoa com a voz mais grave dessa mesa para fazer oração agora. Quem vocês acham que é, hein? Olha, vamos lá, vamos orar. Pai querido, nós estamos prontos aqui para abrirmos a Tua Palavra, conversarmos sobre os Teus planos, os Teus sonhos em nossa vida. Queremos entender a história também de Abraão e que todos nós tenhamos aqui um encontro pessoal contigo, e que a Tua Palavra se revele a nós neste momento e que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Milton. Estamos estudando o livro de Gênesis ao longo dessa temporada e nós estamos aprendendo coisas muito lindas seguindo a lógica dos capítulos. É basicamente um estudo bíblico no sentido pleno dessa palavra, né? Estamos lendo o texto e sendo abençoados por ele. Agora, nós chegamos na altura do capítulo 15 de Gênesis, em que aparece um tema muito importante, tanto no livro de Gênesis como no restante das Escrituras, que é um tema quase que estruturante para a compreensão da temática bíblica como um todo, que é o tema da aliança. Deus vai fazer diversas alianças com os seus filhos ao longo da história. Fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão, ela aparece com pelo menos 3 facetas, né? Capítulo 12, capítulo 15, o capítulo 17. Depois essa aliança vai ser renovada com os descendentes de Abraão no monte Sinai, é uma aliança com a nação de Israel. Depois Deus vai fazer uma aliança mais específica com Davi, não é? E também o livro de Jeremias nos fala de uma nova aliança que Deus faz com o seu povo, a qual se cumpre em definitivo com a vinda de Cristo. Todas essas alianças têm um fio condutor, que é a promessa de que Deus traria para o mundo um descendente que cumpriria aquela promessa original do proto-evangelho de Gênesis 3,15, da vinda de alguém que esmagaria a cabeça da serpente. As alianças são reafirmações com as gerações subsequentes dessa promessa.
Agora, sem dúvida, pastor Lucas, que Abraão, a aliança com Abraão, especialmente no capítulo 15, ela tem elementos que congregam todas essas alianças e essa aliança vai ter um status muito importante na história da Bíblia, porque ela vai se afinar perfeitamente com os princípios da graça e do Evangelho. Né? Com certeza, com certeza. O contexto do capítulo 15 é muito importante, né? Diz que depois daqueles acontecimentos que a gente havia estudado, Deus vem e fala para Abraão, fala, não tenha medo, versículo 1, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Dessa vez Abraão responde, basicamente ele fala, mas eu não tenho ninguém, né? Não tenho nenhum descendente. Aí é Ló de novo, né? Exatamente. Eu não gerei ninguém. E daí Deus diz algo que até então não tinha ficado tão claro, que é o quê? Versículo 4. Quando ele fala do servo dele, da possibilidade do servo ser o herdeiro, né? Ele fala assim, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Primeira coisa importante, Ló, descartado agora. Então, peraí, não é Ló. Abraão, pela primeira vez, agora ele entende. Não é Ló. Então vai ser um gerado por mim. Sara, estéril, como que a gente vai fazer isso? Isso já está preparando a gente para o capítulo seguinte, né? Só que daí, nessa afirmação, há uma cerimônia, vamos chamar assim, um ritual, uma performance de aliança, estabelecimento de aliança. Então, já tivemos lições atrás, né, essa temática da aliança, e existe um termo que é um termo mais básico para se firmar uma aliança no contexto do Antigo Testamento, que é karat berit, né? Firmar uma aliança, literalmente em hebraico, é cortar uma aliança. Por quê? Porque normalmente a aliança era feita com o partir de animais, né? Animais eram partidos e a cerimônia seguia normalmente o padrão que a gente vê aqui em Gênesis 15, que é o quê? Se passar entre as partes dos animais fazendo um juramento. Normalmente esse juramento era feito com as mãos levantadas e o juramento basicamente consistia, né, sendo bem, resumindo bem, consistia no seguinte, se eu não cumprir com esse juramento, você pode fazer comigo o que nós fizemos a esses animais. Depois desse juramento, onde os dois passavam entre as partes dos animais, havia uma refeição. Refeição, comer, é parte da aliança, é ratificação da aliança. Então, essa era a cerimônia e essa cerimônia acontece aqui. Muito curioso, né? Alguns detalhes são muito curiosos, né? Primeiro deles é que aqui só um passa entre as partes. E quem passa entre as partes é quem? Deus. E lembrando do que consistia o juramento, né? O que Deus quer dizer ao passar entre as partes? Ele quer dizer o quê? Se eu não cumprir com o que eu falei, eu deixo de existir. Isso é um absurdo, né? Completo. E o mais interessante é que o quê? Diz lá no versículo 6 que Abraão creu no Senhor, né? E assim, o que Abraão tem de provas, que a gente gosta de provas, né? Para acreditar que aquilo ia acontecer. Sabe o que ele tem? Nada. Ele não tem nada, ele só tem Deus falando. Vai ser assim. E eu coloco a minha existência em jogo. E o texto diz, Abraão creu no Senhor. A gente às vezes não para assim, pensar no absurdo que é ele acreditar nisso daqui, né? Porque até então ele tentava alternativas e até agora essas alternativas não se mostram positivas. Mas diz que mesmo assim ele crê. Por quê? Porque Deus falou. Ponto final. E isso é um absurdo. O que eu vejo em relação ao processo até a declaração da crença é a dúvida. Ou seja, a dúvida não necessariamente representa falta de fé. Ela representa uma experiência com aquele que é o construtor da fé. É por isso que para mim a fé é algo material, é algo que nós conseguimos tocar na dimensão da relação com Deus. E nessa dinâmica, o ser humano que nós somos, físico, emocional, ser humano intelectual, ele também é moral. E nesse campo da moral, a fé se estabelece. Ou seja, assim como nós temos que ter uma inteligência emocional, nós temos que também ter uma inteligência
moral no âmbito da fé, porque ela faz parte da existência humana. Sem fé, o ser humano ele é inexistente, ele é um indigente no contexto da humanidade, né? da criação. É interessante que a bênção, o milagre e a promessa não viriam pelas mãos de Abraão, pelo seu esforço. O fato de Deus passar com aquele fogo entre os animais é uma manifestação da graça dele. O que Abraão fez aqui foi responder a esta graça, crendo. E aí podemos fazer um paralelo lá com o Éden. Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira e Deus falou, não é dessa forma. Houve a morte do cordeiro, Deus os vestiu com as vestes, a pele do cordeiro, demonstrando que a salvação, a promessa, a bênção, o milagre são ações divinas, não obras humanas. Isso é muito importante, juntando os comentários de vocês, o pastor Lucas usou a expressão do absurdo, né? Porque a fé que Abraão exerceu é realmente uma fé absurda. Porque essa aliança que Deus está fazendo com ele é pautada basicamente em duas promessas. Um território e uma descendência. Porém, o ambiente circunstancial da vida de Abraão evidenciava plenamente o contrário disso. Veja, Abraão, embora fosse um homem rico, ele vivia de aluguel. A realidade é essa. Ele vivia de aluguel, ele ficava peregrinando na terra da promessa, que é Canaã, e aonde ele ia, ao sul, ao norte, ele tinha que pagar para um determinado rei ou um determinado autoridade ali, para que ele e o seu gado e o seu clã pudessem se estabelecer ali. Ele não tinha posse da terra. Então veja, Deus prometeu uma terra para um homem que não tem terra, e prometeu uma terra específica que já estava ocupada por gente que estava ali há séculos. E ao mesmo tempo prometeu uma descendência para um homem cuja esposa era estéril. E ele era um homem até então monogâmico, ele só tinha uma mulher. Então veja, essa promessa só poderia se cumprir, essa aliança só poderia se cumprir com base num poder externo a Abraão. Ele jamais teria condição de desapossar aquele território e jamais teria condição, obviamente, de tornar sua esposa infértil. E aqui nós temos, por isso que essa aliança é muito importante, porque nós temos a obra de Deus e não a obra humana. Isso só se cumpre se Deus fizesse algo que o homem não pode fazer, né? Esse absurdo tem... A vida de Abraão vai ser contada e recontada na literatura ocidental várias vezes, né? Filósofos vão falar disso. E tem um filósofo que eu considero bastante, que é o filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, que ele vai escrever depois sobre Gênesis 22, o episódio a Akedah, né? A amarração, o episódio de Isaac. E ele vai falar da fé de Abraão como uma espécie de pulo no escuro, né? E é interessante que a gente às vezes acha que a fé precisa de provas, né? Mas se a gente precisa de provas para ter fé, como é fé, né? Porque fé, e eu gosto bastante dessa frase que eu li uma vez, que diz assim, que fé é você crer de antemão naquilo que só faria sentido em retrospectiva. Então é aquele negócio que só depois você olha para trás e fala, puxa, faz sentido. Né? E até diria, pastor, com base nisso, que a fé tem um elemento de história para que ela se consolide como confiança. Então nós estamos falando de um Abraão que tinha um background histórico aqui suficiente para que ele pudesse saber em quem ele estava confiando. Então nós não estamos falando de um Abraão que não conhecia uma história. E assim, desculpa até fazer esse parêntese dentro da sua fala, o que me chama muita atenção aqui está no capítulo 15, no versículo 16, quando Deus fala para ele, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Abraão aqui recebe, dentro desse contexto da aliança, uma ampliação em relação da missão que ele tinha. A compaixão de Deus para com os habitantes daquele lugar fez com que Deus enviasse Abraão para aquele lugar. Então, ele era uma bênção, mas era uma bênção para os outros. E a bênção dele para os outros é que ele testemunhasse quem era o seu Deus. Então, aqui eu vejo Abraão como missionário. Eu vejo o chamado de Deus para nós, para sermos bênçãos, para apresentarmos às pessoas que ainda há graça. A iniquidade deles ainda não foi suficiente. Ou seja, você ainda não foi longe demais.
e você não foi longe demais, porque para onde você for, Deus vai atrás e você vai se encontrar com Ele ali. E Deus tem nos enviado como missionários nesse sentido, né? Isso tem a ver com o que o pastor Lucas falou, acho que no programa anterior, né, que Deus faz uma aliança com a pessoa para beneficiar a outra. A eleição com Abraão também estava com vistas à salvação dos cananeus ali. Por isso que Deus não os extermina em definitivo. Né? E esse texto imediato. que o pastor Marcos comentou é interessantíssimo, né? Porque você acabou de dizer, né? Que ele tem de promessa descendência e terra, né? Daí ele vem e fala, ó, você vai ter uma descendência grande. Só que assim, a terra vai acontecer o seguinte, você vai ser peregrino, eu vou te dar a terra, mas você vai ser peregrino em terra alheia. Então, peraí, eu vou ter terra, mas eu vou ser peregrino em terra alheia? E assim, a sua descendência vai ser escrava durante 400 anos. Imagina só isso, né? Eu nem recebi a terra, ainda não tenho nem descendência e já vou ser peregrino na terra alheia e 400 anos de escravidão, né? De novo, um absurdo. E é interessante que o texto aqui não fala quem são os vilões, né, em relação a essa escravidão. Então, quem que são os que vão tornar a descendência de Abraão escravos? A gente que já conhece a história sabe quem são. Quem são? Os egípcios. É o Egito. E isso é interessante, que isso é uma ponte para a história que vem na sequência. De uma tal de Agar, que curiosamente é o quê? Egípcia. Né? Então a gente vê esse paralelo entre as histórias sendo costurado aqui de uma forma belíssima. Queria só apontar uma coisa que você falou, pastor Lucas. No verso 6 diz que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. É como se Deus tivesse colocado as suas vestes da sua justiça em Abraão. É como se ele estivesse nu antes de crer. Abraão, você precisa da minha justiça. E após crer, que é uma resposta a esta graça, e aqui nós vemos o sangue, que representa o sangue do descendente que viria, Abraão creu, e isso mostra que ele foi justificado pela fé, mediante a graça de Cristo. Né? Pastor Milton, você tocou no ponto que eu acho que é central, essa questão da fé, apresentada no capítulo 15, verso 6. Nós vamos voltar a falar disso no próximo bloco. Eu quero, mais uma vez, recomendar que você tenha este material. Eu já estudo nosso guia de estudos desde que eu nasci, porque a cada etapa da vida de uma pessoa cristã, adventista do sétimo dia, você é acompanhado por um guia de estudos desse. E isso me abençoou muito e abençoa a minha família. E eu continuo estudando esse guia todos os dias. E o que eu acho que é bom para mim, também quero para você. Por isso eu recomendo esse material aqui, ó. Esse guia de estudos é uma grande bênção. Você pode fazer uma assinatura desse material e receber na sua casa a cada trimestre. Você pode comprar de forma avulsa. Você decide como você vai fazer, mas você não pode ficar sem esse material. Não é só para adventistas do sétimo dia. Talvez estou falando para um líder evangélico de uma outra denominação que gostaria de se aprofundar na doutrina, na teologia. Esse material é uma grande bênção. Eu recomendo para você. Você já sabe, é só acessar o site que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo. Não sai daí, porque a gente volta já já. E nós temos aqui, na descrição bíblica, nomes de pessoas que viveram pela fé, mas o interessante é que nós vemos aqui as obras deles. As obras. Fé e obras se entrelaçam e vemos isso, inclusive, na vida de Abraão. Ele creu mesmo sem ver, ele obedeceu e ele manteve relacionamento. Eu definiria fé como este relacionamento de amizade com Deus. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom se aprofundar nos temas da Bíblia, conhecer a Palavra de Deus com detalhes, com minutos. Você gosta de ler algum material que assim amplia a sua visão sobre o texto bíblico? Eu sou encantado com isso, porque a gente vai percebendo coisas que a gente não vê a olho nu, vamos chamar assim. E a gente tem essa possibilidade quando tem bons materiais. Eu sempre gosto que amigos e colegas de trabalho me indiquem bons comentários e bons livros. E é isso que eu estou fazendo com você aqui. Eu li esse livro de capa a capa e eu fiquei apaixonado por cada página. E eu tenho certeza que você vai gostar também. O autor é o Dr. Jacques Ducan, especialista em língua, cultura e poesia hebraica. É o autor do nosso guia de estudos e também é autor desse comentário.
e ele fez um comentário breve sobre o Gênesis, muito profundo, mas fácil de entender. Então, se você quer assim, ampliar sua visão sobre esse livro, você não pode ficar sem esse material. Bom, esse é mais um produto da Casa Publicadora Brasileira, que é uma parceira desse programa e dessa TV. Se você adquirir esse material, você vai ampliar seu conhecimento sobre a Palavra de Deus e vai permitir que a sua vida também seja um canal de bênçãos para outras pessoas a partir do conhecimento da Palavra de Deus. cpb.com.br. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre Abraão e o tema aqui é fé. Um texto, assim, o pastor Marcos, eu acho que citou, e o pastor Milton também, que é Gênesis 15:6, acho que foi o pastor Milton. Ele leu, que diz, é um texto que o apóstolo Paulo vai elaborar muito em cima dele depois do Novo Testamento, que é Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu quero conversar um pouquinho com vocês rapidamente aqui sobre o conceito de fé na Bíblia. As pessoas têm um pouco de dúvida sobre o significado da palavra fé. E a cultura religiosa vai também informando, às vezes, significados diferentes daquilo que a Bíblia mesmo diz. Para algumas pessoas, fé é um sentimento. Então, por exemplo, estou sentindo fé. Estou sentindo fé. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Ou me emocionei na igreja, fé. Né? Fé é uma coisa que está no coração para algumas pessoas. Para outras, fé já é um pouco mais racional. Então, assim, o que é fé? É a crença, né? Então, eu entendi alguma coisa, pronto, eu tenho a fé nesse ponto. Mas eu não sei, aliás, eu sei, mas a gente está aqui conversando, né? Fé não é isso, né, pastor Milton? Fé é mais do que isso. O apóstolo Paulo disse que a fé é um dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9, e temos uma definição clássica do que é fé em Hebreus 11, que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. O apóstolo Paulo, né, que cremos que escreveu o livro, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós temos aqui, na descrição bíblica, nomes de pessoas que viveram pela fé, mas o interessante é que nós vemos aqui as obras deles. As obras. Fé e obras se entrelaçam e vemos isso, inclusive, na vida de Abraão. Ele creu mesmo sem ver, ele obedeceu e ele manteve relacionamento. Eu definiria a fé como este relacionamento de amizade com Deus, mesmo sem vermos essa obediência irrestrita ao Senhor. Agora você pensa um pouquinho, né, pastor Marcos, aqui, ó. Veja bem, Deus chega para Abraão, que está lá com sua família na região dos caldeus, depois eles vão descendo um pouco mais e fala, sai da tua terra, da tua parentela. Deus dá uma ordem para ele. Aí Abraão vai agora passear entre os conceitos de fé que existem. Tá? Deus mandou eu sair da minha terra. Estou sentindo que Ele mandou eu sair da minha terra. Mas Ele ficasse na sua terra. Isso é fé? Não, mas alguém poderia dizer, sim, ele sentiu alguma coisa, então ele está com fé. Do outro extremo, Abraão entendeu racionalmente que precisava sair da sua terra e da sua parentela. Mas não saiu. Nem quando entendeu, nem quando sentiu. Nesse exemplo hipotético aqui. Então isso não é fé. A fé, na verdade, se materializa no fato de Abraão sair. É aí que a fé encontra seu significado pleno. Porque ele entendeu, ele sentiu e agiu. E a fé integral se manifestou. Você citou Hebreus 11 e lá naquele capítulo se dá o conceito abstrato de fé. Fé é a certeza das coisas. Mas o autor vai exemplificar a fé dessa galeria. Sim. Então, o que ele diz? Abraão saiu, Noé construiu um barco. Veja, a fé é alguma coisa que se faz algo com base naquilo que Deus prometeu. E é interessante, né, que a distinção, né, no caso, o Milton falou, né, de fé e obras, na verdade, é uma distinção nossa por influência grega, né? Porque o pensamento hebraico é a ação. Então, assim, se você quer entender qualquer coisa, você veja o que esse algo, essa pessoa faz, né? Não porque o mérito é dela, porque o conceito não existe de maneira abstrata, né? Então, a Bíblia é assim desde o início. Você quer entender a Deus? Tá bom, então tá. No princípio, criou Deus. Não é assim... Capítulo 1, tratado sobre Deus. Deus tem braços ou não? Deus, ele tem cabelo ou não? Não, ele é assim, ele criou,
ele fez isso, ele fez aquilo, ele agiu assim. Então, para a gente entender, né, biblicamente, isso é uma lógica do pensamento hebraico, da língua hebraica, centralidade na ação, no concreto, né? Então, os heróis da fé são aquele que fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Por quê? A fé é algo que é feito, né? Não é um conceito que a fé e etc, né? Até a frase que eu falei, bonita, mas fé é agir. Você, em programas anteriores, falou da sintaxe hebraica, que talvez isso elucide, porque você disse que na sintaxe hebraica a ordem é com o verbo na frente, e o verbo é o que apresenta a ação. Então, no pensamento bíblico, que foi escrito em hebraico, a ação vem na frente. Isso revela que, se você quer entender alguma coisa de Deus, tem que ver com aquilo que se faz. Aquilo que Deus faz e aquilo que Ele dá poder para a gente fazer com base em suas promessas. Eu penso também, pastores, que a fé se estabelece também numa relação hierárquica da divindade que cria e da humanidade que depende deste Criador. Num contexto de pecado, além de sermos esta criatura, né, termos sido provenientes de Deus, nós somos afetados, infectados, demolidos pelo pecado. Então nós temos medo, nós passamos por angústias, nós temos dúvidas. E aí o que eu entendo sobre a fé nessa perspectiva? Eu tenho uma filhinha, tem 5 anos de idade, e ela tem medo do escuro. Quando a gente a leva para dormir, ou fala para ela ir dormir em seu quarto, ela fala, papai, vem comigo, eu tenho medo, fique comigo só 5 minutos. E às vezes a gente tem outras prioridades, a gente tem um processo assim, de cansaço, mas o que eu faço? Eu a pego no colo, a levo. Não há nada de perigo, estamos dentro de casa. O quarto dela está ali a meio metro do quarto, no meu quarto, mas eu a pego no colo, a levo. E em 5 minutos ela adormece, eu me sinto realizado, não só porque ela dormiu, mas porque eu pude providenciar a ela conforto para a sua insegurança. Para mim, fé é confiança. É confiar que alguém maior do que você tem solução para coisas maiores do que você, para problemas maiores do que você. E é nessa perspectiva que eu vejo a confiança como um estado da relação com Deus. Quantos anos tem a sua filhinha? 5 anos. 5 anos. Você sabe que também, isso que você descreveu aí, eu fiquei pensando que é o que eu faço todas as noites também. A minha já está com quase 10, hein? Elas se apegam com isso, mas a gente realmente se sente feliz de ajudar, né, a criança a se sentir segura. E isso vai exemplificando esse papel da confiança no Pai Celestial, né? Porque muitas vezes na vida, nós somos a criança de 5 anos. É um processo, né? Com 5 anos, os medos são alguns, Sim. a nossa força é outra. Quando ela fizer 20 anos, eu não conseguirei carregá-la nos meus braços, mas eu continuarei deixando-a segura de que pode confiar em mim. Quantas vezes a gente tem medo dos escuros da vida, né? Quando a noite vem forte sobre nós, a gente deita a cabeça no travesseiro e vem a dúvida, o medo, a angústia, a depressão. Eu já me senti assim, e é possível que muita gente que está assistindo a gente também esteja se sentindo assim. E não tem mais um pai, né, pastor Marcos, para vir ali do lado e deitar do lado da cama. Quem disse que não tem? Sim. É claro que a gente tem, é que a gente não está vendo e é que a gente não está confiando. Esse pai vem, ele está conosco, a gente precisa crer e confiar, né? Uma questão importante aqui em Gênesis 16 é o seguinte: Abraão pensou, por que Deus está demorando tanto para realizar a promessa, né? Então eu vou dar um jeitinho aqui. Eu confio pela metade. Eu vou fazer a minha parte aqui, as minhas obras, e ali ele arrumou uma fuga que foi, né, anuir ao conselho de Sara. Sara disse assim: Abraão, Agar está aí, a minha serva. Você deita com ela e tenha o filho da promessa. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, assim como Adão ouviu a Eva e também caiu ali nessa desconfiança na palavra de Deus. Eu creio que muita gente ainda continua arrumando esses planos B para o projeto de Deus. Eu vou fugir, arrumar um atalho, vou conseguir um atalho para o céu com as minhas obras, com a minha função na igreja, né? Conseguir a salvação pelos meus próprios méritos. Não, Deus tem um plano para nós, inclusive para nos salvar. E isso vem completamente dele. Não existe fuga nem atalho.
Esse capítulo é muito interessante, né? Até então a gente não tinha ouvido em nenhum momento a voz de Sara. E a gente não sabia se Sara era uma vítima do que estava acontecendo ou se talvez ela também não fosse tão boa como Abraão também não era tão bom, né? E aqui é interessante que começa o capítulo justamente com uma sugestão de Sara, né? Ela fala, olha, parece que assim, é você que vai gerar, foi a última coisa que nós ouvimos, e eu sou estéril. Então vamos fazer o seguinte, olha, Agar, né? E tal qual Abraão entrega Sara para os egípcios e Sara não fala nada, né? A gente não sabe por quê, mas aqui também Sara entrega Agar e Abraão não fala nada, né? A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão sob os nossos relacionamentos e que nos influenciam. Com certeza. Porque elas podem se tornar ícones quase que no nível de idolatria, ao ponto de nos influenciar a fazer aquilo que é plano de Deus, mas na forma humana. Você vê que Abraão saiu do Egito depois daquela expulsão lá, mas o Egito veio com ele em uma parte, né? Agar era um representante do Egito ali. Né? Egípcia, né? E é interessante que o texto ele deixa assim positivamente confuso para exemplificar a confusão do que está acontecendo na cabeça de Abraão e agora claramente também na de Sara, né? Porque mostra que Deus, mesmo sendo um plano alternativo, como o Milton falou, que não era de Deus, Deus preocupado agora com Agar e também com Ismael, né? Primeiro, porque no versículo 10 diz assim, aumentarei em muito a sua descendência de maneira de tão numerosa que não pode ser contada. Para Ismael. E isso é interessante porque a gente não sabe ainda quem vai ser o descendente, a gente fica na dúvida. Espera aí, então deu certo? É Ismael? E na sequência, outro elemento curioso é que tem uma palavra-chave nessa história inicial, que é a palavra mão. Em português ela não aparece, mas no versículo 6 fala que eles tinham um controle sobre a serva. No versículo 9 fala que a senhora Sara a sujeitava. E as duas vezes controle, sujeitar é a palavra mão. Mas daí chega lá no 12, lá na frente, fala que Ismael, né, ele seria entre os homens como um jumento selvagem. E a sua mão seria contra todos. Então, Agar, você estava na mão dos outros, mas o seu filho não vai perpetuar a sua sujeição. Você pode esperar com esperança que ele vai ser livre. Eu estou cuidando dele também. Ele não vai ser o filho da promessa, como a gente vai ver mais para frente. Mas mesmo sendo um plano alternativo, eu estou cuidando dele. Interessante é que aqui no verso 6 que você leu, verso 8, aliás, o 6 e o 8, no finalzinho fala, por exemplo, verso 6, a serva foge da presença de Sarai. No verso 8, de novo, ela agora responde a Deus que estava fugindo da presença. Até então, a gente vê o ser humano fugindo da presença de Deus. Agora, aqui a gente vê essa fuga da presença de Sarai e ela se encontra com Deus enquanto está fugindo. Então, eu acho interessante, de novo eu reitero, que não há para onde fugirmos da presença de Deus, e seja qual for a circunstância aqui, ela não pediu para ser o objeto de uso de Abraão. Mas Deus a considerou dentro do plano da promessa feita a Abraão e Deus ofertou graça a ela. Interessante, pastor. Quando Deus renova a aliança com Abraão e institui a circuncisão, em outras palavras, Deus também quis mostrar para Abraão o seguinte: ao cortar na pele, né, do órgão sexual masculino, Deus mostrou para Abraão que não viria dessa forma, através dos méritos de Abraão, do jeito de Abraão. Com a dor, ele percebeu que tudo seria cumprido do jeito de Deus, não dele, não das obras dele. E é claro, uma manifestação da graça de Deus novamente, Deus mostrando, Abraão, é por aqui. Olha a paciência de Deus com Abraão, com Agar, Ismael e toda essa família envolvida nesse plano divino. E Deus consertando onde o ser humano estraga, né? Você sabe que a aliança com Abraão, Deus foi simbolizando-a, né, com alguns elementos. Primeiro foi o pó da terra. Olha, sua descendência vai ser como o pó da terra. É para Abraão olhar para o pó da terra e lembrar.
Ah, mas Abraão tinha dificuldade, então Deus mandou olhar para as estrelas. Olha para as estrelas. Abraão ainda teve dúvida, e a dúvida ficou materializada com a situação com Agar e o nascimento de Ismael. Então, no capítulo 17, Deus reaparece e renova a aliança com Abraão e coloca ou estabelece um símbolo ainda mais invasivo, cortando na própria pele, para ele nunca esquecer. Quando ele olhasse para o seu corpo, ele ia lembrar da promessa. E essa é a circuncisão. Né? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. O programa volta já já. Deus diz a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não mais chamará de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Para tudo, né? Agora sim, imagina só, Abraão, Ló deve ser o descendente. Não, Ismael nasceu, deve ser Ismael, né? De repente Deus chega e fala assim: Abraão, seguinte, vamos deixar claro, vai vir de Sara. Imagina para Abraão isso, gente. À luz do que a gente vem vendo, né, em relação a Ló, em relação a Ismael, Abraão peraí, então tudo que eu estava tentando, tudo que a gente foi narrado, foi errado. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu quero fazer uma recomendação para você que deseja se aprofundar nos temas da Palavra de Deus e tomar decisões ao lado da verdade. Isso é muito importante. Esta revista foi escrita exatamente para te orientar nessa jornada de conhecer aquilo que Deus revela, as suas doutrinas. E foi escrita pelo Dr. Rodrigo Silva de uma maneira muito especial. Você vai conhecer as doutrinas bíblicas, tendo todo o contexto dos temas e dos textos e dos assuntos da Bíblia, com arqueologia, com teologia, com cultura, com linguagem fácil. Os grandes temas da Bíblia são aqui apresentados e eu recomendo para você. Como é que faz para ter essa revista? É simples, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar de forma gratuita para você na sua casa esse material que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Vamos continuar conversando sobre Abraão. Nós falamos no bloco anterior sobre as dúvidas dele, né? O problema com Agar e a renovação da aliança que Deus fez por meio desse símbolo perene, né, para o povo judeu, que é a circuncisão, sinal que Deus separou esse povo como seu povo escolhido. Esse símbolo ele não está em vigência para os cristãos não judeus, porque ficou restrito àquela etnia, mas a simbologia da circuncisão é muito forte e ela está em vigência. Né? E a Bíblia vai recorrer a esse símbolo várias vezes de forma espiritual, a circuncisão do coração, né? Que é necessário porque o coração circuncidado é o coração que crê em Deus, crê nas promessas de Deus e descrê do braço humano como resolução definitiva para os problemas, né? Mas vamos seguir, pastor Lucas, me ajuda aí, o que a gente tem aí na sequência aí? Você estava falando, você mencionou sinal, né? Não era isso que eu ia falar, mas você mencionou, lembrando, né, todas as facetas dessa única aliança, elas têm sinais, né? Tal qual o sábado era um sinal, o arco-íris era um sinal, aqui nós temos a circuncisão, mais um sinal, né? Sim. Igual existiram outros sinais. Mas esse sinal, ele aparece sanduichado, como você falou aí, né? Já está chegando a hora do almoço, né? Para os nossos telespectadores o jantar, né? Exatamente. Às vezes ele está no trânsito, ali, ouvindo alguma coisa, dependendo. Estamos numa mesa, né? Nos alimentamos do pão, e aí veio o sanduíche. Está associado com comida. Pois é, está faltando alguma coisa, produção. Pois é. Cadê a comida? Tem água aqui, né? O pessoal às vezes pergunta, o que tem nessas canecas, né? É água, pessoal, mas está faltando um sanduíchezinho aqui. Fica a dica, hein? Mas está recheado aqui, né? O contrário, né? O que preenche, o que está no entorno, né, dessa circuncisão é a ênfase em Sara, né? E eu gosto muito de falar sobre isso porque aqui há um abalo na narrativa, né? Começa ali o versículo 15 do capítulo 17, Deus diz a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não mais chamará de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Para tudo, né? Agora sim, imagina só, Abraão, Ló deve ser o descendente. Não, Ismael nasceu, deve ser Ismael, né?
De repente Deus chega e fala assim, Abraão, seguinte, vamos deixar claro, vai vir de Sara. Imagina para Abraão isso, gente. À luz do que a gente vem vendo, né, em relação a Ló, em relação a Ismael. Abraão peraí, então tudo que eu estava tentando, tudo que a gente foi narrado, foi errado. Vem de Sara. E é interessante que a reação dele é se prostrar com o rosto em terra, que é uma atitude lá do início do 17, no versículo 3, quando ele está fazendo aliança com Deus. Deus fala, ele se prostra em sinal de humildade, só que aqui ele se prostra e faz o quê? Ri, né? Ele ri daquilo. Por quê? Impossível, né? Impossível. E essa impossibilidade vai se refletir, por isso o sanduíche, né? Lá no 18, quando eles recebem visitas, né? Acho que a gente pode depois falar da hospitalidade, mas eles vêm para falar com Sara, porque eles chegam e falam assim, cadê Sara? Pergunta por ela. Onde que está Sara? E daí, quando eles vêm, eles falam, repetem a importância dela para a aliança, né? A imprescindível... ela é imprescindível para a aliança. Fui tentar, melhor não tentar não. Como ela é imprescindível para a aliança, ele fala, certamente voltarei a você daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. E a reação dela é o quê? Rir também. E é interessante, tem alguns autores, tem um que eu gosto muito, um ex-professor da nossa igreja, lá do Newbo, do Lawrence Turner, que tem um livro maravilhoso de Gênesis, chamado Anúncio de Enredo. Ele fala o seguinte, ele fala que a reação de Sara ao rir parece indicar que Abraão não deve ter contado para ela. Então, assim... Isso surpreendeu, né? Exatamente. A reação dela é a mesma reação de quem ouve pela primeira vez. Então, ela ouve, dá risada, né? Ela ri daquele fato e ela fala, poxa, mas como, né? Ela até menciona, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? E é interessante que a palavra prazer aqui indica provavelmente que eles não tinham mais nenhum tipo de relação sexual. Assim, mas a gente não tem nem relação. Como que a gente vai ter filho? Abraão tinha 99 anos, Sara 89. Eu acho interessante que Deus falou com eles e no capítulo 18 Deus desce, assim como desceu lá na Torre de Babel, Deus agora vem pessoalmente, Jesus pré-encarnado com 2 anjos, e ali Abraão os recebe na sua casa, né? Aí é o que você mencionou, a hospitalidade é como um dever, como se estivesse recebendo o próprio Deus, e Abraão recebe. E Deus tinha ali 2 notícias novamente para dar para Abraão. Abraão, você vai ter um filho, confirma a promessa, e Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Uma notícia boa, excelente, finalmente eu vou cumprir aí a minha promessa, mas eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Deve ter pensado, mas meu sobrinho está lá. E aí vem aquela intercessão extraordinária. Abraão intercede pelos justos que estariam ali na cidade de Sodoma e Gomorra, pedindo para que Deus não destruísse a cidade. Só fazendo um paralelo aqui, quando Jesus estava conversando com os discípulos e apareceram alguns samaritanos, né? Os filhos de Zebedeu falaram assim, Senhor, por que o Senhor não manda um fogo sobre eles? Destrua aqueles homens lá. Aí Jesus, não, como vamos fazer isso? Diferente do que Abraão fez aqui. Intercedeu, pedindo pela misericórdia de Deus em favor daquelas pessoas. É muito interessante isso, você destacou essas 2 notícias, a boa e a ruim, né? Em realidade, Milton, eu tenho a impressão que para as promessas, embora a notícia é bombástica, eu vou destruir, as promessas de Deus a Abraão, elas parecem positivas, essas 2 notícias. Por quê? Porque ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus estava antecipando algo que seria feito no futuro, que é a limpeza do território. Então, como os cananeus não tinham atingido o nível da iniquidade ainda, e por isso os descendentes de Abraão teriam que ficar 400 anos no Egito para depois voltar e tomar posse da terra, mas havia uma exceção no atingimento dessa iniquidade. Ali em Canaã, quem eram? Os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, Deus tira esse pessoal de cena e já diz a Abraão, você vai ter um filho, a descendência, e já tem, o território vai estar para você aí, disponibilizado aí, Olha o que eu vou fazer, eu vou limpar o território. Esse pessoal já cumpriu a iniquidade. E esse ato divino, ele também aponta e antecipa algo que vai acontecer no futuro. Quando Deus vai
limpar o território da terra com o fogo que vai descer do céu no juízo final, para que os descendentes de Abraão, pela fé que somos todos nós, possamos habitar nesse mundo. Então, a destruição de Sodoma antecipa a destruição final do mundo. Né? Eu voltaria aqui um pouquinho àquilo que o pastor Lucas tinha falado também. Eu diria assim, Deus olhando para eles, eu imaginando, quem ri por último, ri melhor. Porque quando a gente olha aqui, eu trabalho com casais, aconselhando, eu escrevo para casais, e essa questão, quando ela afirma, terei ainda prazer, isso envolve muita gente. Porque nós estamos falando de alguém na terceira idade, nós estamos falando de alguém falando de sexo, de sexualidade. Ela fala isso num cenário em que, um pouco de tempo antes, o esposo havia se relacionado com a serva. E aí, imagina só, mesmo se não tivessem relações, quando ele se relacionou com Agar, imagino que aquela vontade masculina de continuar se relacionando voltou em Abraão, como se fosse até algum elixir, um remédio, alguma coisa ali. O fato aqui é que ela evoca a ideia de sexo e prazer dentro de uma condição espiritual. E não apenas para a procriação, mas dentro do casamento para o prazer do casal. E a procriação é fruto do prazer, porque o filho é fruto do amor, o filho é fruto do casamento. E quando a gente inverte esta ordem, quando o filho vem antes do casamento, quando o filho vem antes do prazer de fato que se tem com alguém que você vive uma vida, estamos falando de um casal casado há décadas, estamos falando de um casal que se conhecia profundamente. Quando há esta inversão, talvez se o filho tivesse vindo primeiro, o filho teria sido mais importante para Sara do que o próprio Abraão, assim como em determinado momento o filho se tornou para Abraão tão importante quanto o próprio Deus. Então Deus coloca as coisas na ordem certa para que as promessas dele se cumpram no tempo estabelecido por ele. Sara estava para lá da menopausa, né? Estava para lá da menopausa. Então, o que aconteceu aí para frente, pastor Lucas, é uma reposição hormonal divina, né? Dos laboratórios do céu. E aquela mulher com 89 anos, 90 anos de idade, um ano depois desse fato, ela gerou, a partir desse relacionamento amoroso que eles tiveram, né? Porque Abraão ainda estava vivo, embora o apóstolo ativo, né? Embora o apóstolo Paulo diga que Abraão teve um filho, Deus deu um filho a Abraão a partir de um homem que estava com o corpo amortecido do ponto de vista sexual, e a sua esposa já era estéril, né? E idosa, né? A coisa foi tão forte que depois disso Abraão teve mais filhos, né? Pastor, eu diria que neste processo Deus também renovou a aliança matrimonial deles, porque a relação sexual é o que configura o matrimônio diante de Deus. Nessa perspectiva, eu imagino Deus renovando o amor daquele casal. Muito interessante. O respeito, todos os votos de fidelidade sendo renovados ali. Muito interessante. E é muito interessante que em Sodoma e Gomorra a gente vê uma perversão dessa sexualidade, né? Não que esse fosse o único problema, mas é o problema relatado quando os visitantes chegam à cidade, né? Me chama muito a atenção... E as filhas de Ló também com ele, depois com fruto disso, né? Definitivamente. Curioso, você falou de destruição, lembra da destruição futura, mas se a gente olha para trás, tem paralelo com o dilúvio, né? Sem dúvida. Inclusive Noé também fica bêbado, como Ló fica bêbado, e tem alguma coisa relacionada aos filhos. E tal. Né? Mas o que eu ia mencionar é que eu estava nos bastidores, a gente conversava, eu falei de um livro chamado Beginnings, né, de um escritor israelense que não é teólogo, nada, chamado Meir Shalev, e ele fala das primeiras vezes de palavras na Bíblia, e uma delas é a palavra profeta. É uma palavra muito cara para mim, tem a ver bastante com o que eu estudei, Navi, e o primeiro a ser chamado de Navi na Bíblia é Abraão. Em qual contexto? Capítulo 20, o contexto de Sodoma e Gomorra, né? E qual que é o contexto de Sodoma e Gomorra? Abraão intercedendo. Abraão, como profeta, intercede. E essa é uma função essencial da figura do profeta, interceder. E o que eu acho muito, muito interessante é que, assim, Abraão, ele não intercede por Ló. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Ele fala assim, Senhor, se tiver algum justo, o Senhor poupa a cidade inteira? A preocupação dele é em relação à cidade
inteira, né? É óbvio que a maldade da cidade tinha chegado num nível que o juízo era necessário. O problema é que hoje a gente acha que o juízo é a gente que traz. Abraão, como profeta e intercessor, é diferenciado porque ele entende que o juízo não é dele. O juízo é de Deus. Deus é quem traz o juízo. Deus que vem e age. Então, a função nossa, a gente gosta de falar, né? Nosso papel profético. Só que o nosso papel profético acaba sendo chamar o pecado pelo nome e falar que esse tem que ser destruído. Espera aí. Não, conta para mim, não. Quem destrói... Não, desculpa. O Milton, então. Quem traz o juízo é Deus. Quem traz o juízo é Deus. O profeta intercede. Interessante que Abraão, ele intercedeu ali em Gerar também, na terra dos filisteus, depois de repetir o mesmo episódio de incredulidade dele com Sara, que estava idosa, mas continuava bonita. Então, vão me matar porque ela é minha esposa. E aí ela foi raptada de novo pelo rei filisteu. E aí, o que acontece? Deus castiga o filisteu, tirando deles a possibilidade de ter filhos. E aí esse rei filisteu Deus fala para ele, pede para Abraão orar por você que ele é profeta. E Abraão ora, Abraão que não tem filhos com Sara ainda, capítulo 20, não tem filhos com ela. Ele ora e Deus restaura a fertilidade daquele deles. E na sequência, Abraão tem Isaac no capítulo 21. Olha, dá vontade de continuar conversando aqui com vocês sobre a palavra de Deus. Tem muita coisa. Continue estudando a Bíblia e o livro de Gênesis e na semana que vem a gente volta aqui para continuar esse estudo maravilhoso. Essas promessas maravilhosas de Deus estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.